O último chamado de Deus. Capítulo 6. A porta. E o Senhor fechou a porta após ele. Gênesis capítulo 7, versículo 16. Os concursos e vestibulares estão cheios de casos de pessoas que chegam após o horário limite. Segundo cada edital, há um horário estabelecido tanto para a abertura quanto para o fechamento dos portões dos locais de prova. E apesar das lágrimas, das desculpas e de qualquer imprevisto que tenha ocorrido, nenhum candidato consegue convencer os fiscais a abrirem algum tipo de exceção. Todo o conhecimento adquirido para a realização daquela avaliação foi frustrado por uma porta fechada. Noé tinha ouvintes bem atentos que todos os dias adquiriam mais conhecimento acerca do amor de Deus e de seu breve juízo. O velho professor não cansava de lecionar a matéria graça, apontando com veemência para a porta que representava a única chance que tinham de experimentá-la. Deus concedeu àquele povo um método lúdico de ensino, e à beira da grandiosa construção, todos tinham a oportunidade de estudar em uma mesma escola, preparando-se para uma mesma prova. A diferença é que não tinham que competir uns com os outros. Bastava entrar pela porta no tempo determinado pelo edital de Deus. A respeito disso, vejamos o que registra Ellen White. Seu período de graça estava se aproximando do fim. Noé tinha fielmente seguido as instruções dadas por Deus. A arca estava concluída em todas as suas partes, exatamente como Deus determinara, e estava provida de alimento para o homem e os animais. E agora o servo de Deus fez o seu último e solene apelo ao povo. Com um desejo angustioso que as palavras não podem exprimir, solicitou que buscassem refúgio enquanto ainda se poderia achar. De novo, rejeitaram as suas palavras e levantaram a voz em zombaria e escárnio. Patriarcas e Profetas, páginas 58 e 59. Estavam lançando fora todo o aprendizado adquirido e recusando-se a entrar pela porta do local indicado. Não obstante a corrupção que lhes governava o coração e todas as afrontas e palavras de grosseria que proferiam contra o pregador, as palavras de Noé sempre eram plenas de misericórdia e de amor, ao mesmo tempo em que eram poderosas e cheias de convicção. O povo não tinha argumentos diante de sua oratória e, em sua perplexidade, afirmavam que se havia alguma verdade no que Noé dissera, os homens de fama, os sábios, os prudentes, os grandes homens, compreenderiam essa questão. Patriarcas e Profetas, página 58. Não havia um único sinal de chuva. Cada dia amanhecia e terminava como sempre havia sido. Seus negócios prosperavam. Comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam. Mateus capítulo 24, versículos 38 e 39. Em Patriarcas e Profetas, página 59, está escrito: a porta maciça, que era impossível àqueles que dentro estavam fechar, girou vagarosamente ao seu lugar por meio de mãos invisíveis. Noé ficou encerrado e os que rejeitaram a misericórdia de Deus, excluídos. O selo do céu estava naquela porta. Deus a havia fechado e somente Deus a poderia abrir. Aquela porta representa a obra de intercessão de Jesus no santuário celestial. De igual forma, Deus tem chamado os seus filhos para aprender, mediante o estudo de sua palavra, o caminho para a aprovação divina. Enquanto a graça de Cristo estiver à nossa disposição, a porta continuará aberta e todos continuarão sendo chamados a entrar por ela. Mas está chegando o tempo em que a porta que só Deus pode fechar e que só Ele pode abrir, selará o destino eterno da humanidade. E assim como Noé e sua família ficaram confinados na arca durante 7 dias antes que viesse o dilúvio, o povo de Deus passará por um momento de grande expectativa e de grande prova de fé. Os ímpios afrontarão os filhos de Deus, dizendo: onde está a promessa da sua vinda?
2 Pedro capítulo 3, versículo 4. Mas apesar da ardente provação e da dureza do coração daqueles que rejeitaram a salvação, o Senhor susterá os seus à sombra de seu abrigo, e com arrebatadora alegria declararão: Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. 2 Pedro capítulo 3, versículo 13. Deus tem um chamado urgente para cada filho seu. Salve-se e salve a sua família. Deus não chamou Noé para um ministério exclusivamente seu, mas para o ministério do lar. Ellen White escreveu em Patriarcas e Profetas, página 63. Dentre a vasta população da terra antes do dilúvio, apenas 8 almas creram na palavra de Deus por intermédio de Noé e lhe obedeceram. A influência divina obteve sucesso naquela família, porque escolheram rejeitar a influência que governava o mundo da época. Quando Jesus advertiu que no fim dos tempos o povo seguiria os mesmos hábitos dos antediluvianos, com festas e casamentos, não condenou a diversão e nem o casamento, mas a finalidade deles. Não festejavam em gratidão a Deus e pela provisão divina, mas para se embriagarem e praticar todo tipo de abominações. Não casavam-se para celebrar a instituição sagrada e viver de acordo com os princípios de Deus para o casamento, mas para se inflamarem mutuamente com suas baixas paixões. O homem tem se apossado dos dons de Deus e os transformado segundo seus prazeres. Biblicamente falando, o Senhor não aprova a união entre pessoas do mesmo sexo. O mundo pode até chamar de casamento, mas Deus chama de abominação. Levítico capítulo 18, versículo 22. Romanos capítulo 1, versículos 26 e 27. Como também não aprova o adultério, a bigamia ou o sexo fora do casamento. Da mesma forma, a maioria tem corrompido o santuário do Espírito Santo com toda sorte de alimentos e bebidas nocivos à saúde e prejudicado a capacidade de raciocínio, fechando os ouvidos às instruções divinas. Bebedices e glutonaria embotam os sentidos e as entradas da alma ficam bloqueadas. Somando-se a estas coisas, o homem ocupa-se em divertimentos hipnotizantes e em festas cujo objetivo é a ostentação e a luxúria. Isso quer dizer que Deus não ama os homossexuais, os alcoólatras, os glutões e os esbanjadores? Não, amados. Deus os ama da mesma forma que ama aos homicidas, aos adúlteros, aos pedófilos ou a qualquer outro pecador. Mas Deus odeia o pecado, e Jesus mesmo afirmou: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João capítulo 8, versículos 34 ao 36. Portanto, liberdade não é viver de acordo com os nossos próprios desejos. O nome disso é escravidão. Liberdade é conhecer a verdade na pessoa de Jesus Cristo e nele permanecer até que ele venha. Não há pecado tão grande que ele não possa nos libertar, e nem tão pequeno que ele não nos alerte a abandonar. As correntes que nos aprisionam a este mundo de trevas já foram quebradas pelo sangue do Cordeiro de Deus. Em seu sacrifício, podemos encontrar a única porta para a liberdade. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. João capítulo 10, versículo 9. Continuando a narrativa de Noé, ele, sua família e os animais entraram na arca conforme a ordem do Senhor. E ao 8º dia, as comportas do céu se abriram, o mar se encheu de fúria e os rios começaram a transbordar. Diante dos olhos do mundo antigo, descortinava-se a verdade que havia rejeitado. Eram 8 contra o mundo inteiro, e ao contrário do que se pensa, não é a maioria que define a vitória, e sim o lado que conhece a verdadeira linha de chegada. Em total desespero, os ímpios olhavam para a arca e contemplavam em angústia indescritível
os seus primeiros movimentos sobre a água. Entre gritos de desespero e aterradora certeza da morte iminente, lamentavam-se. Por que não demos ouvidos à voz do pregador? O profeta Daniel descreve a angústia dos últimos dias da seguinte forma: E haverá tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Daniel capítulo 12, versículo 1. Manifestações mais terríveis do que as que o mundo jamais viu serão testemunhadas por ocasião do segundo advento de Cristo. Patriarcas e Profetas, página 68. À semelhança dos antediluvianos, os ímpios dos últimos dias zombarão e escarnecerão dos justos, ignorando aos apelos divinos e sofrendo as consequências da rejeição ao último chamado de Deus. Não haverá desculpas para o erro e nem alegações de que não tiveram oportunidades. Permitiram ser enganados por palavras fictícias e, com seus escárnios, andaram segundo as próprias paixões. 2 Pedro capítulo 3, versículo 3. E este mesmo espírito de rebelião não será achado somente entre os descrentes, mas também sobre os que desertarem da mensagem de salvação. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. A negligência no estudo da palavra de Deus e na oração fará com que muitos que hoje professam ser seguidores da verdade abandonem as fileiras de Deus e unam-se à turba do inimigo. Recusando-se serem modelados pelo poder da palavra, diante das dificuldades e provações, revelarão sua débil fé e com a mesma facilidade com que entraram pela porta, por ela sairão para ouvir a sentença final. Noé e sua família foram insultados e a mensagem de Deus foi de todo rejeitada. O mundo pensava: como podemos todos nós estar errados e somente esta família com a verdade? Impossível! E mediante tal pensamento demoníaco, afogaram-se nas águas de suas próprias teorias. Não estamos diante de uma realidade diferente. Quando os raciocínios da filosofia houverem banido o temor dos juízos de Deus, quando ensinadores religiosos estiverem a apontar no futuro para longas eras de paz e prosperidade, e o mundo estiver absorto em sua rotina de negócios e prazeres, plantando e construindo, banqueteando-se e divertindo-se, rejeitando as advertências de Deus e zombando de seus mensageiros, então é que súbita destruição lhes sobrevirá, e não escaparão. Patriarcas e Profetas, página 64. Bem à nossa frente está este tempo de terrível apostasia, e apesar de não sabermos orar como convém, o Espírito Santo tem intercedido por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Romanos capítulo 8, versículo 26. Aos corações endurecidos e conformados com este século, a mensagem soará como uma piada, assim como o foi com os genros de Ló, quando este lhes advertiu acerca da destruição de Sodoma. Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Gênesis capítulo 19, versículo 14. Meu querido irmão e minha querida irmã, este livro não foi escrito para que eu pudesse gracejar de vocês, nem tampouco as profecias bíblicas apontam para um juízo fajuto. Esta mensagem é real. A palavra do Senhor é real. E também é real o fato de que estamos vivendo no fim do tempo do fim. A escolha de tirar a sua Bíblia da estante empoeirada é sua, e o seu destino eterno depende disso. Assim como Noé não se importou se o mundo todo estava contra ele, mas perseverou em andar com Deus, a mesma oportunidade nos é dada hoje. Ainda que todos rejeitem a voz do Espírito Santo, Jesus te chama
a tomar uma firme decisão agora. Quanto a ti, segue-me. João capítulo 21, versículo 22.